Olá, olá a todos, boa noite a todos os nossos seguidores da NeuroSaber, aqueles que também nunca nos seguiram estão nos seguindo hoje, nessa nova live, nesse novo canal, nesse novo caminho que a NeuroSaber está procurando para poder atingir um público cada vez mais necessitado de informações, um público que está buscando cada vez mais se atualizar, estar ligado a tudo o que há de mais novo e também o que há de mais antigo, mas que nunca chegou até você, né? Sejam bem-vindos a esta mais novo caminho, essa live que nós estamos fazendo hoje aqui, a segunda já da semana, e que já nós vamos conversar sobre transtorno positivo desafiador, ok? Bom, por enquanto, você que está aí junto com a gente, você que tem muitas pessoas que provavelmente também se interessam por esse assunto, pessoas que trabalham com esse tipo de problema, que precisa ajudar famílias, que precisa ajudar crianças, né? Pessoas que precisam conhecer, simplesmente saber o que é transtorno positivo desafiador. Chame agora aí seus amigos, chame aquelas pessoas com que você tem contato no Facebook, contato usual, contato frequente. Mande agora uma chamada para que eles estejam aqui com a gente nesse momento aqui para falar sobre transtorno positivo desafiador. Você que está aí e que tem várias pessoas que também precisam saber porque você suspeita de alguma coisa, porque você acha que alguém está sofrendo e precisa de esclarecimento, traga essa pessoa para cá, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que já estiveram com a gente ou que estão entrando agora, que dia 20 de julho tem aula, né? Tem aula da NeuroSaber com o Dr. Felipe Tardem, né? Quero lembrá-los dessa aula que vai ser muito importante, vai falar sobre ABA e tem muita gente precisando dessa informação também. Eu estou vendo um monte de gente entrando, vamos lá, muito bem, né? Olha, bom, eu gostaria muito que cada um que entrasse colocasse o seu nome, colocasse do lugar de onde você é e também o que faz. Isso é muito importante para a gente. Eu gostaria muito que você fizesse também comentários. Coloque sua opinião, o que você está achando dessa aula, desse vídeo. Coloque também perguntas, comentários. Isso é muito importante, porque no momento em que eu estou falando sobre o assunto, de repente alguém aí que está assistindo coloca algum tipo de comentário pertinente, um comentário importante, e que vai ajudar muito a gente na condução da nossa aula, ok? Traga agora pessoas para cá. Volto a dizer, entre em contato. Olha a Márcia já está aqui com a gente. Ô Márcia, obrigado, viu? A Márcia está dizendo aqui, agradeço a equipe NeuroSaber por abordar esse tema. Ela vai precisar muito desse conhecimento. Ô Márcia, coloca aí pra gente o que você faz, a tua profissão, da onde você é. Coloca pra gente. Quem já estiver me assistindo, eu já estou vendo aqui, tem mais de 40 pessoas que estão nos vendo. Entre, coloque a sua profissão. Se você não tem nenhuma profissão específica ligada à área, pode colocar também. Se você é mãe, se você é pai, a Débora dos Santos de Porto Ferreira é educadora, mãe de autistas. A Ingrid Carvalho, de São Paulo. A Débora Requena, também de São Paulo. A Tauana, que eu conheço, é de Londrina. Obrigado, Tauana, pelos parabéns. A Adriele Matheus, boa noite, Adriele. Coloque aí de onde você é, qual é a tua profissão. A Gilmara, que é de Rolândia, aqui pertinho da nossa cidade, da nossa região de Londrina e de Arapongas. Selma Rodrigues Awage, já conheço também. Ô Selma, que está sempre com a gente nos cursos. A Ingrid é psicóloga e está terminando o curso de neuropsicologia em Pernambuco. Muito bem. Boa opção aí para sua vida profissional. A Marilane Naves, ela é de um lar, né? Ela é uma mãe e ela é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A Maria Aparecida Mainete, que é psicopedagoga de Santo André, minha terra natal. Santo André sempre aí presente. A Eliana, que eu já conheço de muitos e muitos cursos, né, Eliana? Uma grande amiga do Face, uma amigona nossa dos cursos. A Marilane tem um filho com TDAH, então vai ser interessante essa aula aqui para você, hein, Marilane? Já você vai saber por quê. A Dalva Lima é de Rio Grande do Sul, é psicóloga, ela é de Tramandaí. Olha, a Thaís, minha colega lá do Desapre, seja bem-vinda, Thaís. Vânia Roland,
que também é pedagoga da Pai de Uraí. Opa, conheço a Pai de Uraí. Patrícia Lemos, boa noite a todos que estão entrando e que estão fazendo parte com a gente aqui dessa live. Olá, pessoal. Tem que ficar assim, ó, porque o Clay tá muito alto, aqui o tripé tá. Olá, que sou eu, Luciana, tudo bem com vocês? Que bom, sejam todos bem-vindos nesse nosso novo projeto, né, nas nossas lives, que vão estar acontecendo sempre agora, e a gente fica muito feliz que vocês estão aqui nos acompanhando. Marquem os amigos de vocês aí nos comentários, compartilhem a nossa live, que quanto mais vocês compartilharem, mais a gente consegue com que esse conhecimento chegue a todas as pessoas que precisam. As mães, marquem aí os professores dos seus filhos, né? Os profissionais, marquem os amigos profissionais, os fonoaudiólogos, enfim. A aula hoje está super bacana, nós vamos falar de transtorno opositivo desafiador, e é um tema super polêmico, e o Clay acabou preparando, vocês sabem como é, né? O Clay prepara uma mega aula. Falei, Clay, menos. Aí o Clay, não, faz um monte de coisa. Enfim. É melhor fazer bastante e ir cortando do que faltar, não é? É verdade. É verdade. Bom, então a gente vai estar esperando só mais um pouquinho. Vão colocando aí as dúvidas de vocês. Vocês têm contato com pessoas com transtorno opositivo desafiador? Quais as principais dúvidas que vocês têm? Enfim, vão colocando aí, né, Clay? Isso, acho importante. Dúvidas ajudam muito a gente direcionar o tema, direcionar o que é mais importante, ressaltar o que é prioritário, né? E a preocupação, principalmente de pais e profissionais, em lidar com crianças que apresentam esse tipo de comportamento, ele é recorrente no consultório, né? Uma das perguntas que eu mais ouço, doutor, o que fazer? Como conduzir? Né? Não é simples. O mais importante é a gente identificar, porque se a gente não identificar, nada será feito, não é? Então é muito importante que vocês coloquem comentários, né? Coloquem aqui as suas perguntas, suas dúvidas. Eu acho que isso vai enriquecer bastante todo o processo, toda a aula. Nós estamos aguardando um pouquinho mais para que mais pessoas participem. Lembrando, compartilhem, entrem em contato com seus amigos, quem tiver aí com você, faça um convite, traga-o para cá nessa aula, nessa live, que eu acho que é uma live que vai trazer informações assim muito importantes, fundamentais para não só para o seu cotidiano aí na sua casa, tal, mas para o trabalho de muitos profissionais onde quer que eles estejam trabalhando no nosso Brasil e fora do país. Eu já vi que tem pessoas de Portugal participando, né? Também seja bem-vindo a nossa irmã portuguesa, né? A Dalva aqui está fazendo um comentário, né? Como é que deve ser feito o trabalho na escola, como é que deve ser feito um trabalho em casa com essas crianças, né? Nós vamos fazer pequenos comentários até o final da live sobre isso. Lembra que hoje o foco é falar sobre o transtorno opositivo desafiador. Vamos falar um pouco mais sobre como suspeitar, como desconfiar desses quadros, tá bom? A Débora Cristina faz um comentário muito bom aqui, ó. O horário é ótimo, né? Então, que bom, é bom saber porque a gente está fazendo também, estamos analisando tudo isso, o que é melhor, né? Um horário bom. Portugal não gosta muito, né? Quem é de Portugal não gosta porque vai ficar muito tarde. Mas... O pessoal de Portugal vai ficar meio triste porque é muito longo, assim, o fuso horário, né? Sim. Mas, enfim, a gente pode depois fazer até um de sábado à tarde. Podemos variar um pouquinho esses horários para facilitar para algumas pessoas que vivem em fusos horários tão diferentes do nosso. Muito legal, gente. Muita gente aqui colocando que não perde nenhuma aula nossa, nenhuma postagem, nenhum tipo de publicação da Neurosaber no Facebook. Isso é muito importante para que a gente saiba que o nosso trabalho realmente está levando conhecimento. Dr. Clay vem morar no Rio Grande do Sul. Olha, eu gosto do frio. O problema é que eu não vou conseguir sair daqui tão cedo. Que bom, pessoal, que bom. Vamos lá? Muito bem, vamos começar então? Hoje a gente tem aula mesmo. Olha que legal que a gente fez. Olha que beleza! Fizemos uma adaptação aqui que não ficou muito na altura, mas tá dando para ver, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta que tá me deixando aqui intrigado. Tá os números, as letras e o número, tá ao contrário aí para vocês ou vocês estão vendo corretamente, na direção correta? Hã? Podem fazer esse comentário pra gente? Deixa eu fazer assim. Isso. Olha aí, ó. Porque para mim aqui está aparecendo o contrário. Agora eu quero saber para vocês.
Tá aparecendo certinho, vocês estão conseguindo ler? Olha, a Mariana colocou que tá ao contrário mesmo, né? Eu acho que depois a gente vai ter que ver como ajustar. Tá invertido. Mas tudo bem, ó, lado bom. Quem tem tendência na família a ter doença de Alzheimer, isso é ótimo, Nossa, tá? Maria. Porque melhora uma outra forma do cérebro poder ler. E isso melhora bastante a dinâmica neurológica, tá bom? Então, vamos lá, vamos aproveitar então isso para vocês entenderem. Pode falar. Na próxima aula a gente vê o que faz para tirar o negócio do contrário, né? Ou vamos fazer o seguinte, Clay, já sei, vamos inverter. Olha, vamos fazer o seguinte, gente, vamos fazer assim, ó, peraí. Vamos ver se vai funcionar. Peraí, vamos, ó, estamos testando, hein? Vocês estão testar. ajudando, gente, vamos lá. Olha lá, vamos lá. Ahá! E agora? E agora? Deu certo? E agora? E agora? E agora? E agora? Ajustou? Ajustei, tá aqui. Pronto. E agora? Tá espelhado ainda? E agora, gente, tá ao contrário? Não. Ainda ao contrário? Tá treinando, gente? Tá ao contrário ou não? Como é que tá? Não, ainda tá ao contrário? Vocês viram que eu virei a página. Ixi, Clay, ainda tá espelhado. Espelhou para você também? Não, eu tô vendo normal. Mas para as pessoas tá espelhado. Tá espelhado, gente? Agora, som. Som? O que tem o som? Dá para ouvir bem? Gente, o som tá bom. Agora sim, agora tá certo, Clay. É? Tá. Tá correto? Correto. Então tá bom. Só que eu vou colocando. Eu tô meio tremendo, gente. Sou eu que tô segurando o negócio aqui. Bom, tudo certo? Tira ele aqui. Vamos ver. Muito bem, vamos tirar daqui. Isso. Pronto. Estou voltando. Vamos lá? Vamos lá? Tá bom, Lu? Tá bem centrado? Perfeito. Então tá ótimo. Então vamos falar sobre o transtorno positivo desafiador. Então, o transtorno positivo desafiador é um transtorno que está dentro dos transtornos neuropsiquiátricos, dentro dos chamados transtornos de comportamento disruptivo. Disrupção significa comportamento externalizante negativo, que faz mal tanto para a criança quanto para quem convive com ela, ok? E o transtorno positivo desafiador atinge em média aí 6% das crianças e dos adolescentes. Não é um índice desprezível. Se a gente comparar, por exemplo, com TDAH, que é mais ou menos nessa ordem de 6%, a gente vai ver que é um transtorno relativamente comum dentro do universo dos transtornos disruptivos da infância, tá? E a gente tem que separar muito bem o transtorno positivo desafiador das birras. Birra infantil é uma coisa, transtorno positivo desafiador é outra. Como é que a gente separa isso? Primeiro, gente, a birra é um comportamento imaturo da criança, por falta de recursos e formas de se expressar para poder impor a sua posição. A criança não sabe se expressar direito, normalmente ela ocorre lá entre 1 ano e 4 anos de vida, principalmente mais comum ainda entre 10 meses e 2 anos e meio de vida, e a birra é um processo temporário. A tendência da birra é desaparecer. Em situações onde a criança quer uma coisa e ela não consegue, o que ela faz? Ela chora, ela se joga no chão, ela faz aquele teatro para ver se consegue o que quer. Conseguindo, ela vai fazer birra de novo da próxima vez. Quando os pais passam a não mais ligar muito para essas atitudes, com o passar do tempo a própria criança vai vendo que isto não funciona e essas birras vão desaparecendo. Ao contrário do transtorno positivo desafiador. Pessoal, vocês entenderam isso? Se vocês entenderam, dá um joinha aí pra gente saber que vocês entenderam. Ficou claro o que é birra infantil? Então, muitas vezes a criança nem sabe falar direito. Então, ela vai se expressar como para poder impor a sua vontade? Chorando, se jogando no chão, puxando o seu próprio cabelo, batendo a cabeça na parede às vezes, que eu já peguei situações assim, mas que com o passar do tempo, a família lidando muito bem e corretamente com as orientações adequadas, a criança aos poucos vai vendo que esse tipo de recurso, esse tipo de estratégia não funciona e a criança vai deixando de fazer com o passar do tempo. E a birra acontece com algumas pessoas e com outras não, né? Sim, nem toda criança vai ser birrenta, nem toda criança vai ter birra. Com todas as pessoas. Né? Não com todas. Tem pessoas com que a criança nem começa a fazer birra porque ela sabe que com aquela pessoa a birra não vai colar. E tem pessoas com que a criança ela levanta do chão e vai fazer birra com aquela pessoa,
Porque ela sabe que aquela pessoa alimenta a birra dela, fazendo o que ela quer com a choradeira. Porque tem alguns adultos que não toleram choro, então faz tudo o que a criança quer. Isso alimenta a birra, não há dúvida. Mas mesmo assim, a tendência da birra é desaparecer com o passar do tempo. E ocorre em idades mais precoces da criança, antes dos 4 anos. Ao contrário, gente, do transtorno opositivo desafiador, que ocorre mais em crianças maiores e adolescentes. Ela vai ocorrer numa época da vida em que a criança já não deveria ser tão difícil de lidar em situações onde exigem regras ou situações onde ela é que existem muitas crianças que mesmo em idades mais precoces, com 2, 3, 4 anos, elas já têm um perfil parecido com crianças maiores que têm TOD, que têm o transtorno opositivo desafiador. Essas crianças, elas são altamente irritadas. Qualquer tipo de situação, qualquer tipo de momento onde atrasa de dar alguma coisa para ela ou ela é contrariada, ela tem reações extremamente exacerbadas. E isso faz com que a gente confunda com birra quando a criança é bem pequenininha. Mas via de regra não é assim. Tá? Via de regra são crianças maiores e adolescentes. E o que a gente vê nessas crianças, né? Eu pus aqui, fiz uma tabelinha mnemônica para vocês não esquecerem, ó. Transtorno opositivo desafiador. Aí eu dupliquei o D e pus um I. Então é o TOD, para vocês não esquecerem. As 5 características mais marcantes e importantes de uma criança com transtorno opositivo. Vamos lá? Então, primeiro, ela é uma criança que tem uma tendência a transgredir. Ou seja, não segue regras sistematicamente. Ela é anti-regras. Ela tende a passar por cima das regras. À luz do dia, na cara do adulto ou por debaixo do pano. Então, transgredir, deixar regras de lado é uma marca das crianças com transtorno opositivo desafiador. O O de oposição, uma tendência a ser do contra, uma tendência de tomar decisões sempre contra o sabor dos outros, contra o grupo, contra o pai e a mãe, contra os irmãos. Tem uma tendência a tomar decisões, e isso é mais grave nesse transtorno, tomar decisões só para contrariar. E isso, na boa parte das vezes, vai levar a problemas. Porque um consenso social leva a maior chance de sucesso. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Tá claro essa questão da oposição? Uma coisa é eu ter uma opinião diferente do outro. E argumentar e ter lá argumentos fortes e que realmente tenham lógica. O indivíduo opositor, ele não sabe argumentar direito, ele tem uma tendência a sempre argumentar do contra e os resultados, muitas vezes, na maioria das vezes, são resultados ruins, mas por ele ser opositivo, ele continua agindo da mesma forma. Então isso leva a mais erros, a mais problemas. D de discutem. Eles discutem muito mais. Eles têm uma tendência a questionar do nada, a brigar do nada. Eles têm uma tendência a discutir de forma deliberada. Ou seja, não tem motivo para ficar discutindo ou batendo boca, mas eles ficam batendo boca a todo momento para tentar colocar a sua opinião acima dos demais ou fazer de tudo com que aquela discussão leve a um problema mais sério, onde ela possa ganhar e chegar com afinco aos seus objetivos. Outro dado muito importante, o outro D, é de descontar. Ele desconta nos outros, desconta nas pessoas muitas vezes, se vinga em alguns momentos, tudo com a intenção de poder impor aquilo que quer. Ele não quer saber se isso vai trazer mágoa, se isso vai deixar a outra criança ou adulto chateado, se isso vai fazer os seus pais passarem vergonha ou passarem constrangimentos nos lugares sociais. Ele simplesmente faz. Vocês estão entendendo, gente? Dá um joinha. Tá claro? Dá um joinha aí quem entendeu tudo até agora. Tá claro? Vocês estão entendendo? Coraçãozinho. Joinha, coraçãozinho, tudo que vocês quiserem, tá? E vamos pro último, o irresponsabilidade. O que é isso? Essa criança, ela comete erros, ela chateia, ela magoa e não reconhece que está errada. Ela não assume responsabilidades daquilo que ela faz,
negativamente. Por mais que seja comprovado que ela cometeu um erro e que ela foi pelo caminho errado. Ela continua mantendo a ideia de que ela tem razão e o outro sempre está errado. Então vamos relembrar rapidamente? Tem uma tendência a transgredir, não segue regras, evita regras. Uma tendência opositiva, ou seja, é do contra. Ela discute de forma exagerada e sem necessidade em situações quaisquer. Ela desconta nos outros aquilo que ela gostaria que fosse feito e não foi feito, ela acaba descontando. E ela tem uma tendência a não assumir responsabilidades. A irresponsabilidade frente às situações que ela tinha que assumir. Ficou claro? Gostaram dessa regra mnemônica? É para vocês não esquecerem. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características. Então, além daquelas 5 Fala pessoal questões... pegar papel também, caneta. Vocês estão anotando, gente? Bem lembrado, Luciana. A Luciana é a pedagoga do grupo, né? Então ela sempre lembra da caneta, sempre lembra do papel, sempre lembra da borracha, né? Preocupa com os alunos, né? Isso, ela é a nossa... Ela é a nossa padronizadora pedagógica, né? Eu nunca esqueço de nada porque a Luciana sempre está lembrando desses detalhes. Vocês estão anotando aí? Dá um joia, um coraçãozinho quem está anotando. Vamos lá? Tem que anotar, hein? Quem trabalha com criança ou quem convive com criança tem que anotar para não esquecer. É uma regrinha mnemônica para o seu cotidiano. Tá certo? Lembraram então as 5. Agora vamos falar um pouquinho mais. Além daquelas 5, o que mais que a gente tem que observar nessas crianças? Primeiro, elas têm uma tendência a resolver tudo de forma brusca, agressiva, sem nenhum tipo de diplomacia. Né? É uma criança que quando quer algo é de forma agressiva. Ela tem uma tendência a explodir, a mudar subitamente de humor, se irritar facilmente e querer conseguir tudo de forma agressiva. Isso é muito importante. Por isso que essas crianças, elas reagem mal em discussões, elas normalmente são as que brigam na escola, são as que criam confusão em grupos, né? Sejam eles grupos familiares ou grupos da escola ou grupos da rua. Geralmente são as crianças que acabam se machucando e se envolvendo com traumas vitimizantes. Por quê? Porque eles querem resolver tudo de forma agressiva e explosiva. Um outro ponto muito importante é que geralmente aonde essas crianças vão, elas desconstroem grupos. Elas têm uma tendência a fragmentar socialmente um grupo. Elas têm uma tendência a criar confusão no meio das pessoas. A partir de quantos anos, Clay, que pode ter TOD? Olha, o TOD geralmente ele pode ocorrer lá dos 7 aos 9 anos você já tem, mas o pico é na adolescência, tá? Na pré-adolescência você já começa a ver sintomas bem típicos de transtorno positivo desafiador. Esse vídeo avisa o pessoal que vai ficar gravado na nossa página da Neurosaber. Bem lembrado. Esse vídeo vai ficar gravado na nossa página da Neurosaber, tá? Quem perdeu, quem chegou atrasado, não se preocupe. Se você tem alguém que você não conseguiu avisar, avise. Tá lá na Neurosaber. Entra lá que você vai ver esse vídeo. Facebook, tá curte bom? a nossa página. E entra lá no Facebook e aproveita e curte e compartilha. Porque daí toda vez que a pessoa curte a nossa página, é notificado que a gente está fazendo... Perfeito. A Luciana colocou isso muito bem. Até porque cada vez que curte e notifica, as pessoas veem que o vídeo tem relevância. E vocês sabem que vídeo com relevância viraliza e mais pessoas vão ficar sabendo sobre essas informações. Pode ocorrer aos 4 anos, Clay? Pode. Algumas crianças já têm sintomas. Sabe quem costuma ter, sabe qual tipo de criança costuma ter sintomas de transtorno opositor muito cedo? Crianças com sintomas de TDAH, com perfil bipolar e até crianças com sinais de transtorno do espectro autista. Então, quando uma criança muito pequenininha tem sintomas de transtorno positivo desafiador, você tem que suspeitar dessas 3 possibilidades associadas. O TDAH com transtorno opositor, ou transtorno bipolar com transtorno opositor, ou transtorno do espectro autista com transtorno opositor. Porque muitas vezes o transtorno opositor é a ponta do iceberg, é o lado mais visível do problema. Mas aí você vai analisar, a criança tem outro transtorno associado. Inclusive, 50% das crianças que têm transtorno positivo desafiador têm
TDAH associado. Nós fizemos uma live já de TDAH. Nós já fizemos uma live de TDAH, foi a primeira live que a gente fez com TDAH e família, né? Já falamos um pouco disso, mas é muito importante ter o TOD, o transtorno positivo desafiador, como uma ponta do iceberg do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Adultos têm? Sim, muito. É muito comum adultos terem. Inclusive, muitos adultos se frustram na vida por serem opositivos desafiadores. Acabam perdendo emprego, perdem esposa, perdem famílias, perdem rumo e perdem também evolução profissional por terem esse perfil opositivo desafiador. Ainda mais porque as empresas de hoje querem pessoas que tenham um perfil solidamente social. Pessoas que sejam, assim, bem resilientes. E se tem uma coisa que o indivíduo positivo desafiador não é resiliência. Outro ponto importante, então, até porque ele desconstrói grupos, né? Imagine um adulto opositivo desafiador, né? Numa empresa, numa escola, dentro de uma família que tem como regra ser harmônica ao máximo possível. Um indivíduo desse liderando pessoas. Como é que ficaria? Né? É mais comum em meninos? Muito mais comum em meninos. De longe, o transtorno positivo desafiador é mais comum em meninos. Então, é também outro ponto que levanta suspeita. E detalhe, é muito comum ter história na família, tá? Às vezes a criança tem e você vai ver o pai tem o mesmo perfil. Outro ponto importante, um risco que aumenta, o que aumenta a chance de ter transtorno positivo é uma criança que vive em uma família desintegrada ou uma família disfuncional, onde cada um fala uma língua, né? Onde cada um fala uma coisa, não tem uma regra definida e essa criança também tem mais risco de desenvolver transtorno opositor neste perfil de família. Gente, desagregação familiar é um fator de risco para transtorno positivo desafiador, ok? E vamos para o último sinal importante, ele não se preocupa com punição. O indivíduo é opositor, ele desafia, ele transgride, ele descontrola situações, ele não assume responsabilidade dos erros e não se preocupa com punição. Ele faz qualquer negócio para chegar na recompensa. E o que faz vocês pensarem nisso? Isso aumenta o risco desse indivíduo se envolver com delinquência, drogas e o envolvimento com grupos negativos na sociedade, com maior risco de se envolver com problemas com a justiça, porque o indivíduo faz as coisas de forma deliberada, sem se preocupar com punição. Ficou claro, então? Então, além das 5 características que eu coloquei lá atrás de TOD, tem mais essas 3 observações. Vamos ver se o pessoal lembrou Vamos das lá? características. Escrevam aí, qual que é a Vamos qual ver. que é? Quais são as Transgressão, 3? lembra? Era As 5. As 5, vamos lá. Transgressão. Vamos lá, vamos ver quem que sabe escrever. Vamos lá. Vamos ver quem vai escrever primeiro. As 5 lá. Vamos lá. TOD. T-O-D-I, né? T-O-D-D-I. D-D-I, T-O-D-D-I. Quem vai escrever primeiro? Vamos ver. É o quê? Ih, Clay, transgressão. A Juliana acertou. E o O? Ó. O que é ó? O que é ó? O, ninguém. Oposição. A Isso. Juliana de novo. A Juliana Olha, tá. a Juliana tá bem. Transgressão, oposição. Miriam, Todd, transgressão, oposição. Tem 2 Ds. Os 2 Ds. Cadê o D, gente? Cadê o D? Vocês não anotaram, hein? Vamos lá. O D tá fácil, gente. Desar. Uma criança É o Todd. desafiadora. Desafiadora. Volta lá no Todd. Isso. Clay. Vamos voltar lá no Todd. Olha lá. Olha as características, gente. Discute muito. Discute. O primeiro D discute muito. O segundo D se descontrola o ambiente. E o último, I de irresponsabilidade, de não assumir responsabilidade. Então vamos lá. T de transgressão, O de oposição, D de discussão, o outro D de descontar no outro, descontar nas pessoas e irresponsabilidade, o I de irresponsabilidade. Guardaram aí? Sim. Muito bem. Olha lá, vamos pensar um pouquinho. Você acha que um indivíduo desse, ele tem mais chance de ter problemas ou soluções em sua vida? Vamos lá? Quem acha? Problema. Segundo ponto. Vocês sabiam como é que fica a mãe de uma criança dessa? Porque quem olha uma criança dessa fala assim, a culpa é da mãe. A culpa é do pai.
E as evidências científicas, gente, mostram que a mãe de uma criança com transtorno opositor tem mais risco de desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, sensação de culpa, porque ela acha que não foi uma boa mãe, que não foi uma mãe que educou, não foi uma mãe que fez de tudo para o seu filho. Ela acha que ela foi insuficiente. Mães de crianças com transtorno opositor são mães que sofrem o estigma de serem más mães, mães ruins, incompetentes. E não é nada disso, gente. Já que nós sabemos que o transtorno opositor tem correlação genética, tem correlação hormonal, essas crianças têm um nível maior de hormônios masculinos, né? Mesmo as meninas, elas têm um índice maior de testosterona e de hormônios ligados à testosterona, por isso que costumam ser mais agressivos. Existem fatores eletroencefalográficos visíveis nessa criança, tem mais alteração no eletro. Não quer dizer nada isso em termos de diagnóstico, mas nos dá um sinal de que existe uma explicação biológica por detrás disso também, tá? E além do mais, existe a associação desse transtorno com outras condições que são genéticas. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa visão de que a criança opositora é assim porque a mãe é ruim, e não é verdade, tá? Tomar muito cuidado com isso. Bom, dentre os sintomas eu já mostrei. Esses sintomas são do DSM, Clay? Esses sintomas estão no DSM. Se você for no DSM, tem lá 8 índices. O que é o DSM? O DSM é o Manual de Transtornos Mentais da Infância e da Adolescência. Tá? Se você for lá no DSM, tem 8 itens o transtorno positivo desafiador. Se a criança preencher 4 itens, já está dentro do transtorno. Mas aquelas características do DSM são características norteadoras. Não são elas que vão fechar o diagnóstico, tá? Elas norteiam o raciocínio. É mais importante você associar aquelas características que você vai ver naquele manual com tudo que eu falei até agora. Isso ajuda muito e facilita muito a vida de quem conduz essas crianças. Um outro ponto, então, importante, só para nós terminarmos, que eu queria mostrar para vocês, que esse indivíduo leva a alguns problemas que muitas vezes ficam por debaixo do pano. Então, por exemplo, além de uma família que não é bem estruturada ser a causa do transtorno, dentro da família, o indivíduo que tem esse transtorno tem mais chance de desintegrar essa família. Então, o risco de desintegração familiar. Segundo, mais sofrimento materno. Acabei de falar que a mãe se sente culpada, né? Ela acha que não educou direito, então essa mãe vai sofrer mais. Esse indivíduo leva a mais problemas sociais, aonde quer que ele conviva, onde quer que ele vá. Onde ele entra, ele cria desavenças, ele cria brigas, ele cria situações que pode fragmentar um grupo social. E outro ponto, essas crianças podem ter queda de rendimento de aprendizagem na escola, tá? Podem ter dificuldades de rendimento escolar, principalmente se junto com o TOD tiver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então tem que estar muito atento a isso, porque são efeitos que podem vir junto com o transtorno no passar da vida, durante o ciclo de vida da criança. A gente podia fazer aula quinta-feira sobre tratamento? Alguém falou aí de tratamento? Eles querem saber de tratamento. Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma live só de tratamento? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Vamos fazer para quinta-feira? Vamos lá. O que vocês acham, gente? Votação, joia ou coração? Votação, joia ou coração? Vamos falar. Estão perguntando de onde a gente é, Clay. Olha, nós somos de Arapongas, Paraná, moramos aqui, né? E as atividades que a gente faz na NeuroSaber ocorrem tanto em Arapongas quanto Londrina. Somos do norte do Paraná. E a gente tenta fazer um trabalho aí que saia dos nossos muros para chegar até vocês. E eu gosto muito de fazer esse trabalho voltado para todos. Já faz quase 2 anos, né? Já a NeuroSaber vai fazer 2 anos em dezembro desse ano. E aí, gente, vocês gostaram? Que bom que vocês gostaram. Então, pra gente não deixar a live muito longa, a gente pode fazer a próxima na quinta-feira às 9 sobre tratamento do transtorno opositivo desafiador. Ok? Ok. Gente, um grande abraço para vocês. Foi um grande prazer compartilhar esses conhecimentos.
Espero que isso tenha sido muito bom para sua vida profissional, para sua vida familiar e para o seu conhecimento geral. Então, até lá. Então vocês já sabem, quinta-feira, às 9 horas, horário de Brasília. Tratamento do transtorno opositivo desafiador. Curta a nossa página, canal no YouTube. Compartilhe o vídeo. Então tá bom, gente. Até lá, um abraço.